Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos, da Escola Paulista de Medicina. Essa é uma reunião semanal. Hoje nós temos a honra de ter a presença do Dr. João Roberto de Sá, que vai falar sobre o tratamento do diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente. O Dr. João Roberto ele é professor afiliado da disciplina de endocrinologia da Unifesp. Ele é professor de pós-graduação na Universidade do Porto, em Portugal. Mais recentemente, ele assumiu o cargo de professor titular da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC. E ele coordena vários ambulatórios, coordena várias comissões públicas de atendimento ao paciente diabético. Eu estava conversando com ele, eu acho bastante difícil lidar com diabetes, principalmente porque cada semana sai uma insulina nova e uma droga, um hipoglicemiante novo. E antigamente só se combinava hipoglicemiante com hipoglicemiante, agora se combina também insulina com hipoglicemiante, o que torna bastante difícil, um número de combinações muito grande para ensinar para o clínico geral ou para outras pessoas que não são especializadas em diabetes. Essa é uma dificuldade que eu observo na minha prática clínica. Então, João, muito obrigado pela sua cooperação aqui, muito obrigado também por você ter participando aqui do Hospital do Rim já há mais de 25 anos. Estamos comemorando 25 anos agora. Primeiro, eu pedi para o Arthur fazer as boas-vindas para você. O Arthur é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos. É um prazer tê-lo aqui. Você é uma pessoa cuja fama de capacidade médica e principalmente dedicação, junto com realmente bastante conhecimento, é antecedido, de modo que é um prazer tê-lo aqui. Você é membro da nossa equipe há muito tempo, ajudou muito o tratamento dos transplantados com diabetes e vamos ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Medina, você é um grande amigo de longa data, professor Arthur. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E é uma honra estar aqui. Eu posso dizer para vocês que isso é uma via de mão dupla. Eu me sinto feliz por estar trabalhando ainda no Hospital do Rim e aprendi muito com todos vocês. Muitos daqui meus professores e também vários colegas. Então, uma mão dupla. Eu preparei uma aula de 20 minutos, 21 minutos, porque eu achei que depois nós teríamos várias perguntas, mas já vi que já tive inúmeras aqui. Bom, eu falarei sobre o tratamento do diabetes do tipo 2. Eu declaro não haver... essa é a minha agenda. Então, eu vou falar sobre a epidemiologia do diabetes, a fisiopatogenia, os medicamentos que nós temos atualmente, meta-análise ou resumos bem rápidos de SGLT2 e agonistas do GLP-1, o fluxograma de tratamento de diabetes tipo 2 com doença renal crônica pelo KDIGO e abrir espaço, então, para as discussões. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse para esta apresentação. Essa figura da International Diabetes Federation, ela é de 21 e a mais recente que nós temos, dá uma ideia de como o diabetes mellitus vem aumentando de maneira muito importante, sendo que nós temos cerca de 540 milhões de pessoas com diabetes em 21, e esse número praticamente irá para quase 800 milhões em 2045. E se observarmos, nós podemos verificar que as regiões mais ricas, como América do Norte e a própria Europa, elas terão, então, um aumento de 2025 para 2045, Estados Unidos, América do Norte de 24%, a Europa de 13%, a nossa área brasileira, né, e América Central de 50%, agora observe em África, né, 134% de aumento entre 21 e 2045, e sabemos hoje que na África até hoje tem países onde a insulina ainda existe. Então, uma vez feito o diagnóstico de diabetes tipo 1, o paciente está condenado à morte. Esta, também pelo IDF,
e a prevalência ajustada por idade, de 20 a 79 anos, como eu falei para o professor Medina, no Brasil, ela está em torno de 8 a 9%. Então, nós temos uma doença que aumenta, né? Uma doença que aumenta muito, o diabetes, e os pacientes, em geral, mal cuidados. Esse foi o dado que eu passei, o dado de Viena de 2013, uma das questões. Observem que aqui com diabetes do tipo 2, não há nenhuma região brasileira onde a média de hemoglobina glicada seja inferior a 8. Ou seja, então nós temos um número crescente de diabéticos, isso incluindo todos os tipos, e um nível de controle muito aquém do desejado, como veremos mais adiante. Aqui, né, nós passamos a falar dos 12 defeitos na fisiopatogenia do diabetes do tipo 2, publicado recentemente, em novembro do ano passado, no The Lancet, e é interessante porque cada vez que você parte para uma correção desses defeitos, você tem uma chance maior de levar a uma melhora do controle. O que todos nós... Onde é que estão? O que todos nós... Aqui. O que todos nós já conhecemos, né, são os defeitos da célula beta, onde nós temos uma redução da massa, da função da célula beta, levando a graus diferentes de déficit insulínico, associado a defeitos na célula alfa, com aumento da produção do glucagon. Então, a interação célula alfa-célula beta, já muito conhecida de nós. Junto com isso, graus variáveis de resistência insulínica no tecido adiposo, no músculo esquelético e no fígado. Associado com esses defeitos clássicos, o defeito do rim, onde você tem um aumento da reabsorção de glicose, né, principalmente pela hiperexpressão dos SGLT2, que também é um defeito muito importante, haja vista o medicamento que encontraram para isso. Temos ainda as alterações do famoso crosstalk hipotálamo hipofisário pâncreas, né, na verdade com outros tecidos, onde você tem uma alteração da regulação do apetite, isso basicamente causado pelo aumento do tônus simpático e a diminuição da atividade da dopamina, levando então a um defeito importante em termos de controle de apetite, por exemplo. Os hormônios gastrointestinais, os enterormônios, também velhos conhecidos nossos, que também foram alvo de pesquisa e com drogas interessantes para o tratamento, né, onde nós temos um defeito, então, uma diminuição no efeito incretínico. E outros são a inflamação, todos sabemos que o diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória crônica, o paciente, então, ele tem uma grande desvantagem em relação a isso, como outros, por exemplo, a obesidade, mas aqui ele tem outros fatores, e também alteração na função imune. E quando nós estamos falando na função imune, nós não estamos falando só de linfócito polimorfo, dos polimorfos nucleares. Nós estamos falando de vários trabalhos mostrando alterações na resposta, por exemplo, de linfócito T. Então, é algo que vai muito além dos leucócitos. E aí temos os defeitos relacionados ao trato gastrointestinal, como esvaziamento anormal, mas algo que vem ganhando muito terreno também é a desbiose intestinal, que é motivo de muita pesquisa. E, finalmente, o defeito número 12, né, que é a deposição da amilina, que é um polipeptídeo pancreático, que nós não temos ainda um agente que seja o alvo do controle desta alteração. E todos esses 12 defeitos levarão, então, à hiperglicemia no paciente. Então, a meta é tratar esses defeitos e as comorbidades num diabético do tipo 2. Bom, mas estamos falando do diabetes, da hiperglicemia. Então, aqui, nós temos que, para pacientes, tanto tipo 1 como tipo 2, a meta da glicemia hoje é 7, que também é a meta da criança e do adolescente. Observe que essa meta caiu, antigamente ela era mais alta. E você tem um crescimento da meta da glicada
de acordo com a fragilidade do diabético do tipo 2 obeso, se saudável, frágil ou muito comprometido. Então, o jejum num diabético tipo 2 normal é de 80 a 130 miligramas por decilitro a glicemia, o mesmo no idoso saudável, e vai aumentando, então, para os pacientes que têm mais fragilidade, e aqui entenda-se, além das comorbidades, o maior risco de hipoglicemia ou menor expectativa de vida. Este é muito importante e muito esquecido, eu diria que para vocês é fundamental, porque o doente com doença renal em fase mais elevada, ele tem muita dificuldade no controle pós-prandial e deve-se, sempre que possível, verificar como está a glicemia 2 horas pós-prandial. Ela deve ser menor que 180 miligramas por decilitro. E ao deitar, uma glicemia que você deve evitar, a hipoglicemia de madrugada, noturna, e ela tende a ser um alvo mais alto quanto maior a fragilidade do paciente. Aqui embaixo nós temos o TIR, que é o Time in Range, que é melhor visto nesse slide, que é como já foi também colocado, que é a monitorização contínua da glicose. Nós temos inúmeros monitores para fazer essa monitoração contínua da glicose. No Brasil, nós só temos 2 marcas, uma que é acoplada às bombas e a outra que é o Flash, que é o Freestyle Libre, que não fala diretamente com a bomba, então seria um facilitador do controle. Mas esse CGMS, ele permite que você trabalhe com o tempo que o paciente está ou no alvo, que é de 70 a 180 miligramas, e o que se deseja para um tipo 1 e tipo 2 é que esse tempo no alvo seja maior do que 70% do tempo. E na hipoglicemia nível 1, que é a hipoglicemia, que é a glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro, menor do que 4%, e no nível 2, que é menor do que 54%, seja menor do que 1%. E, óbvio, o que sobra seriam os níveis acima. Observe que para idosos ou pessoas com risco de hipoglicemia, que provavelmente não, a grande maioria dos pacientes tratados por um nefrologista, você você procura alvos que são menos estritos, né? Um intervalo no alvo maior do que 50%, evitar ao máximo a hipoglicemia, sendo menos do que 1% do paciente. Então, esses aparelhos, eles dão, como eu disse, a medição da glicose intersticial, geralmente a cada 5 minutos você tem uma medição, e ajudam muito no controle, ajudam muito no que o paciente começa a aprender com o seu comportamento. Agora, é óbvio que uma das barreiras é preço, sim. Um aparelho desse hoje, ele dura 14 dias, o Freestyle, então você gastaria em torno de R$500, sem contar o leitor do aparelho. Mas são vários trabalhos que têm saído mostrando que essa tecnologia ela traz mais segurança para o paciente, melhor qualidade de vida, melhor controle glicêmico e reduz a hipoglicemia dos pacientes. Então, aqui eu deixei, são slides muito carregados, eu reconheço, mas eu estou colocando porque é fundamental a leitura desse trabalho. O Lancet publicou seguidamente o diabetes do tipo 1 e depois do tipo 2. Eu recomendo a todos que leiam esses artigos, que são sensacionais. Mas vamos lá. Dos medicamentos, a metformina. A metformina, até hoje, não se sabe bem a ação dela, é interessante isso, mas ela reduz a produção hepática de glicose, ela é um insulino sensibilizador e, mais recentemente, se descobriu o seu papel em relação à glicólise intestinal, que talvez seja até mais importante do que o do fígado. A vantagem dela é o baixo custo, ela é eficaz, ela é neutra no peso e muito conhecida de todos. Os efeitos colaterais mais comuns, sintomas gastrointestinais, acidose lática é muito raro, e a deficiência de vitamina B12, depois de 3 a 5 anos de tratamento, ficar muito atento, porque ela passa de 19% facilmente. E
aqui contraindicado para quem tem clearance menor do que 30. Das sulfonilureias, né, são drogas também extremamente eficazes, baratas, conhecidas e muito utilizadas até hoje, inclusive em países desenvolvidos. O professor Schack estava falando, né, que ninguém está contente com a medicina americana, nem o médico, nem o paciente, nem as fontes pagadoras, nem o governo. E é verdade, mas a sulfonilureia ainda é utilizada e muito. Por exemplo, na Joslin Clinic da Harvard, ela é muito utilizada junto com metformina. Pelo seu preço e pela capacidade do paciente comprar. O que ela traz de ruim é o risco da hipoglicemia, o ganho de peso, e não tem nenhum benefício cardiovascular. Potencialmente, a glibenclamida e ainda a glipizida em menor grau, como elas apresentam uma maior afinidade para os receptores de canais de potássio mitocondriais, ATP dependentes, podem até aumentar eventos cardiovasculares. Isso é discutível. Isso não é uma coisa que está fechada. Você saiu uma meta-análise, um estudo de mundo real, mostrando que não teria nenhuma diferença, mas é discutível. E o que se prefere hoje, por segurança, é se for você usar a gliclazida para o paciente, que ela teria uma menor afinidade no canal de potássio ATP dependente miocárdio. As glitazonas, nós temos só a pioglitazona no nosso meio, sensibilizador de insulina. Ela também tem um custo que eu não considero tão baixo assim, para o brasileiro é médio custo. Ela é muito importante para você tratar as alterações, a deposição de gordura hepática. E ela leva a ganho de peso, a retenção de líquido, pode levar a insuficiência cardíaca, muito cuidado com isso, e também a uma perda óssea contínua, levando a maior risco de fraturas. As glinidas, no nosso meio, repaglinida e nateglinida, elas atuam numa sub-área do receptor do pâncreas, do receptor de insulina, e o que elas fazem é liberar a insulina de forma rápida. Então, elas são muito boas para o controle pós-prandial da glicemia, raramente levam à hipoglicemia, e lembrar, então, se for dar uma glinida, você vai dar para controle pós-prandial. Os inibidores da alfa-glucosidase, representando no Brasil, nós temos a acarbose. O que ela faz é retardar a absorção de disacarídeos para frente, os polissacarídeos, leva, então, a vários efeitos gastrointestinais, como diarreia e flatulência, que para muitos pacientes é bastante importante, e ela é boa também para o controle pós-prandial do paciente. E aqui são as mais recentes. O inibidor do DPP-4, a gliptina, né? Lembrar que são drogas seguras, que não causam hipoglicemia. O melhor controle é o controle pós-prandial. Podem estar relacionadas à pancreatite, isso é algo que se discute. Agora, elas aumentam mesmo a lipase e a amilase dos pacientes. Não se vê muita vantagem se ficar se pedindo num paciente assintomático amilase e lipase, porque não é isso que vai dar o diagnóstico da pancreatite, mas sim o quadro de dor e a imagem. E algumas delas, né, na nefrologia, são muito importantes, porque, por exemplo, no nosso meio, a linagliptina e a evogliptina, elas não precisam de titulação de acordo com a redução da função renal. Bom, as glifosinas, né, os inibidores SGLT2, no nosso meio, a cana-dapaglifosina e a empaglifosina, obviamente vão aumentar a excreção de glicose pelos rins. Elas são medicamentos que sozinhos não dão hipoglicemia, reduzem o peso, têm benefício cardiovascular, têm benefício na doença renal crônica, incluindo aí diabéticos e não diabéticos, e incluindo a doença albuminúrica e a não albuminúrica. Levam ainda à redução da pressão arterial, e os trabalhos mostraram, os primeiros trabalhos, depois os outros, mostraram uma redução importante nos eventos duros cardiovasculares. Lembrar, então, que são medicamentos hoje que devem ser dados por paciente com doença renal crônica, à exceção da que não entrou nos trabalhos, a doença renal policística, as outras, você tem um número não muito grande, você tem tudo, nefrite lúpica, você tem outros tipos de por IgA, você tem, hoje, pelo CADIGO, a indicação,
E o clearance mínimo vai variar de acordo com a agência regulatória do país. Então, não adianta a gente ficar falando 15, 20, né? Para esse clearance mínimo, que você tem que obedecer para não ficar numa prescrição off-label à agência regulatória. Os agonistas do GLP-1, no Brasil, aqui que nós temos, né, que são os mais vendidos, é a liraglutida, a semaglutida, que tem oral ou subcutâneo, a dulaglutida, e não temos ainda a terzepatida, todos aguardam. Elas levam ao aumento da secreção de insulina e elas reduzem a secreção do glucagon, isso de forma glicose dependente, por isso que não causam a hipoglicemia. Mas mais importante, elas reduzindo o esvaziamento gástrico e penetrando no sistema nervoso central, elas têm então elas promovem saciedade na maioria dos pacientes, não em todos, 10 a 15% não respondem em termos de saciedade a esses medicamentos. Então, eles são muito importantes para redução de peso, para controle glicêmico, e tem os benefícios cardiovasculares. E do ponto de vista de benefício renal, a maioria dos estudos mostram, então, que você não tem um estudo ainda que terminou, o FLOW vai ser o primeiro, com semaglutida, para evento renal duro como primário. Esse trabalho será publicado esse ano, eu acho. Você tem o SURPASS-4, que é com a terzepatida, mas é uma análise pós-hoc, onde ele compara a terzepatida com a glargina, e foi visto, então, uma redução na evolução da doença renal. Mas os estudos e as meta-análises mostram que a ação principal do agonista de GLP-1 é na redução da proteinúria do paciente, e nem tanto na redução da taxa de filtração glomerular no tempo onde os estudos foram feitos. Nós não sabemos isso no longo prazo. E você tem combinações, né, Medina estava falando aqui, da insulina com o agonista do receptor do GLP-1. A mais famosa, a mais eficaz, eu diria, que nós temos no Brasil, é a combinação da liraglutida com a insulina degludeca. É uma combinação muito interessante, ela traz menos flexibilidade, porque você pode dar no máximo 50 unidades de insulina e 1,8 de liraglutida, e você vai titulando para o paciente. Então, a insulina basal controla a produção hepática de glicose do paciente, e a liraglutida ela vai controlando o pós-prandial. Então, você pode eventualmente trocar aí 2, 3 aplicações de insulina no paciente por uma aplicação única, trazendo comodidade ao paciente. Aqui são as insulinas, eu não vou me ater a todas, apenas as mais novas, como, por exemplo, a verdadeira insulina ultra rápida, né? Seria a nome comercial Fiasp, que é a insulina, ela é a mesma insulina Aspart, ligada a um ácido graxo, e se consegue com isso um pico de ação mais precoce dessa insulina. Muito interessante, por exemplo, para você fazer o controle pós-prandial. Mas eu diria que se você deve aplicar para ter um efeito melhor, até 20 minutos antes. Ela fica, na verdade, igual às outras. Se você respeitar esses 20 minutos, você consegue atingir o pico do alimento de uma maneira melhor. E de novidades, de ações, nós temos as insulinas de longa ação, né, que são chamadas de insulinas basais. No Brasil, a degludeca, só temos a U100, e a outra seria a glargina 300. Essas duas insulinas, né, elas são insulinas ultralongas, insulinas que você pode dar uma vez ao dia. Você pode mudar um pouco o horário, por exemplo, para aquele paciente que acorda todo dia 6 da manhã, de segunda a sexta, aí no sábado, domingo, ele quer dormir um pouquinho mais tarde, 2, 3 horas após o horário usual, para, por exemplo, a U300, a glargina, não faz diferença nenhuma, e para a degludeca, menos ainda. A vantagem é que se aplica uma vez ao dia e você mantém a insulina basal. E nós temos aí, já em avançados estudos, a insulina basal semanal. A icodec, que é uma insulina, né, que vem para aplicação semanal, e também a insulina FC.
excelentes insulinas, os dados preliminares são em tipo 2, mostrando aí um controle realmente muito bom para o paciente. Quer dizer, vai facilitar muito a vida do paciente. E você tem insulinas pré-mixadas. É interessante que se usa muito pouco no Brasil a pré-mixada, mas você tem com NPH irregular, né, que é 70-30, que é o que nós temos, e você tem com outras insulinas, que são as NPLs e as insulinas rápidas, como lá a Asparte, a Pidra e a Lispro, e o que elas sendo fixadas, né, as doses pré-mixadas, você perde um pouco da sua capacidade, da sua flexibilidade. Mas são bem interessantes para controle pós-prandial e para pacientes que têm um ritmo de vida estável. Aqui, surfando o Lance, né? Isso é uma meta-análise que foi publicada em novembro, que o Lance fez uma sequência de bons artigos nessa área. Agora, vejam que essa meta-análise utilizou apenas estudos clínicos randomizados, com inibidor da SGLT2. São 3 estudos com mais de 90 mil pacientes. 83% portadores de diabetes. Aqui entraram escondidos alguns diabéticos do tipo 1. Quem leu o Empaquirine viu isso, que tinham alguns diabéticos do tipo 1 depois que descobriu na sequência, que não era para entrar, né? Essa dificuldade E 17% de não diabéticos. E no basal, a taxa de filtração glomerular de 37 a 85 ml minuto. E também interessante, portadores de perda de albumina, albuminúricos, e não albuminúricos. Em resumo, o que ocorreu é que, tanto em diabéticos como em não diabéticos, aqui estudos que foram ver o controle da insuficiência cardíaca também, mostrou, como podemos verificar o diamante, mostrou, então, uma vantagem dos inibidores de SGLT2 em relação ao placebo, no sentido de progressão da doença renal. Então, aqui já entrou o Empaquirine, nós estamos falando de pacientes e outros estudos, nós estamos falando de diabético, de não diabético, de proteinúrico e não proteinúrico, com vantagem para o inibidor de SGLT2, sem levar aumento da lesão aguda renal. Já em relação aos agonistas do GLP-1, aqui eu trouxe os grupos de estudos, né, que são os estudos mais importantes. Como eu disse, nós não temos ainda um dedicado exclusivamente, publicado, tendo como objetivo primário o evento renal duro, ele está para ser lançado, mas o fato é que, como primário, a vantagem foi marcante para a doença cardiovascular, como podemos verificar, a maioria superioridade, a exceção foi a elixazenatida, e para a doença renal, como eu disse, a principal ação seria, então, a redução da albuminúria desses pacientes. E eu termino, então, com acho que foi o professor Lúcio, né, que perguntou, aqui do CADIGO, falando, então, qual seria, né, a ordem ou a sugestão de tratamento para o portador de diabetes tipo 2 e que tenha doença renal crônica. Óbvio, em todo o tratamento, mudanças dos hábitos de vida, mudanças do estilo de vida são fundamentais. Então, a dieta apropriada, saudável, atividade física dentro do que seja possível para o paciente, cessação do cigarro, fundamental, e o controle de peso, que está uma das raízes, né, na fisiopatogenia da resistência insulínica e do diabetes. Aí, como primeira linha de tratamento para esses pacientes, você vai ter a metformina, se não for contraindicada, e os inibidores da SGLT2. Hoje, a tendência, então, para quem tem a doença renal, é você entrar com essa associação sempre que possível. E, no Brasil, nós temos o clearance mínimo de 20 ml minuto, para você poder entrar, não são todas as glifosinas, mas a glifosina com 20 ml minuto. E caso você não consiga atingir o objetivo glicêmico que nós colocamos, eu mostrei naquele slide no começo da apresentação, você pode ir para um agonista do receptor do GLP-1 para conseguir esse controle.
E lembrar que esse controle é um controle, você poderia aí também reduzir a perda da albumina. E não conseguindo o controle, vê como está ficando caro, SGLT2, GLP-1, você iria para uma outra droga. Nós, como endocrinologistas, achamos que clearance abaixo de 30 ml minuto, uma excelente droga para você dar quando você não consegue o controle do paciente é a insulina. Mas nós temos que evitar aquele erro de querer dar só insulina basal. Esse é o grande erro. Você precisa dar insulina pré-prandial, porque aí estão os grandes defeitos do renal crônico, essa incapacidade do controle pós-alimentar. E se você começar a dar muita insulina basal, o que vai acontecer? Vai sobrar insulina de madrugada, aí o paciente vai fazer a hipoglicemia, faz o efeito somórgico e descompensa da hiperglicemia. Então, essa, né, é o último fluxograma do CADICO. Nós estamos para lançar a diretriz luso-brasileira, está pronta, vai ser lançada na Diabetology and Metabolic Syndrome daqui a algumas semanas, onde nós juntamos Portugal e Brasil para fazer uma da língua portuguesa, e praticamente não tem grandes mudanças em relação a esse quadro. Talvez aqui o que tenha, que nós estamos colocando, é que no paciente com insuficiência cardíaca, e aí já é insuficiência cardíaca importante ou descompensado, talvez o agonista do GLP-1 possa trazer alguns problemas. Ele trouxe mais tempo de internação, mais arritmia, então um cuidado desses pacientes, que seria o dado novo. Eu queria agradecer a atenção de vocês e estou aberto para as perguntas. João, obrigado. Obrigado, João. Como eu falei, esse é um grupo muito grande de medicamentos para combinar e toda semana aparece um novo. Agora, nós temos 180 milhões de pessoas que dependem do SUS, do Programa de Saúde da Família ou da UBS, e não tem endocrinologista para todo mundo. Tem o médico do Programa de Saúde da Família que vai aprender a tratar o paciente que chega primeiro nele com diabetes, com diagnóstico de diabetes. Eu queria que você desse uma orientação assim. Quem está, o paciente que procura o SUS, o Programa de Saúde da Família, como que você faz o diagnóstico de diabetes? Qual que é o nível que você fala que esse daqui é diabético e que precisa de tratamento? E como que eu começo o tratamento, como que eu monitoro o tratamento no Programa de Saúde da Família para 180 milhões de brasileiros com os remédios disponíveis no SUS? Depois eu vou perguntar se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, sempre dá para comprar um remédio, qual deles que eu compraria para substituir, para adicionar aqueles do SUS? João Roberto. Oi. Eu quero aproveitar a pergunta do Medina, porque é justamente o que eu ia perguntar e comentar. Existe essa pletora de medicamentos. Não são só os pacientes no Brasil. Isso nos países desenvolvidos também. Apesar dessa pletora, o custo é impossível de se manter. Na Alemanha tem estudos, não aceitam, inclusive, degludeca. Agora está um estudo para aceitar a degludeca. Então, a pergunta e o comentário que vem atrás do Medina, desde o começo, quando ele mencionou, a expressão em francês, eu queria que você desconstruísse tudo isso e simplificasse ao máximo o tratamento do diabetes tipo 2. Não falar de tecnologia ou diabetes tipo 1, que é outro setor. Mas no tipo 2, você tem que falar de doença renal, do SGLT2, mas simplifica ao máximo. O que você poderia fazer para simplificar ao máximo e desconstruir tudo isso, essa pletora de medicamentos, incluindo, como você citou, a Chutoff, a insulina Chutoff? São perguntas boas, e é isso que nós estamos fazendo em relação ao melhor conhecimento dos médicos da atenção primária à saúde. Eu acho que metformina, sulfonilureia,
E saber manusear as insulinas NPH irregular é fundamental para quem trabalha no SUS e para a gente que está atendendo pacientes que não tem. Você não pensa que todo mundo vai ter capacidade para comprar um medicamento que está custando R$900 por mês, como a semaglutida atualmente. Então, eu diria, metformina para aqueles pacientes com resistência, associada a uma gliclazida que tem no Sistema de Saúde de São Paulo, levando em conta as fragilidades do paciente, lembrar que a gliclazida não é metabolizada pelo rim, não tem metabólico ativo, então ela pode ser dada nesses pacientes. Eu, às vezes, eu reconheço, até alguns nefrologistas colegas digam para mim, que eu vou até mais em estágios tardios com a gliclazida, dependendo do paciente, até no estágio 5, mas aí seria uma exceção, e saber manusear as insulinas NPH regular. Com esses 3 medicamentos, nós vamos conseguir. Então, vamos lá, na prática. Você pegou um paciente virgem de tratamento de insulina. Você quer dar uma insulina regular para ele, para controle pós-prandial, 0,1 unidade por quilo. Então, o paciente pesa 68 quilos, você vai dar de 6 a 8 unidades de insulina regular pré-refeição para ele. Se você for dar uma insulina basal, no tipo 2, e ele não for um diabetes pós-transplante típico, que aí você não pode dar a insulina noturna, que ele vai fazer hipoglicemia, você pode também começar com 0,1 unidades de NPH por quilo, às vezes 0,2 unidades, e se for dar bedtime, sempre começa com 0,1 e titula depois de 3 a 5 dias. E respeitar as normas da metformina e da sulfonylurea. Eu acho que com isso a gente consegue trabalhar muito bem a grande maioria dos pacientes. O professor Medina me pergunta se alguém tivesse mais dinheiro, que droga daria, se fosse algum sinal de doença renal crônica, inibidor da SGLT2, e se fosse um paciente com antecedente de doença cardiovascular aterosclerótica, um agonista do GLP-1, com comprovada ação benéfica, como muitos já mostraram. O professor Arthur, depois o Daniel Rinaldi. Eu gostaria de enfatizar que há uma diferença muito grande entre GLP-1, João Roberto, e inibidor SGLT2, no sentido de tolerabilidade. A tranquilidade com que se usa inibidor SGLT2 não é compartilhada com o agonista GLP-1. Esse é um aspecto. O segundo, eu gostaria de levantar a todos que esta fase de muito desespero com o preço dos remédios passa. A indústria precisa de um tempo para recuperar o investimento e passa. Haja vista que hoje em dia você consegue, com relativa facilidade, dapaglifosida em pacientes mais idosos ou que têm evento cardiovascular. Obrigado. A perfeita colocação do senhor, e até que a Organização Mundial de Saúde coloca o inibidor da SGLT2 como droga fundamental no tratamento do tipo 2. Muito bem. E com a evolução do mercado e do uso, o preço realmente cai. Obrigado. O Daniel, depois o Michel Fará. Medina, Oi, um segundo, por favor. Eu acho perfeito o que você falou e frisar insulina NPH, insulina humana, muito boa, obtida por DNA recombinante, e o mesmo com a insulina regular. Concordo com a metformina e a gliclazida. Agora, não posso deixar de mencionar que, de todas essas drogas novas, o inibidor de SGLT2 tem sido fundamental. Associar o inibidor de SGLT2, e o Arthur tem razão quando diz que a dapagliflozina já está caindo o preço, essa classe eu acho importante. Agonista de receptor de GLP-1 é importante também, porém é injetável, é difícil você transmitir isso para o clínico geral. Mas o de SGLT2, a dapagliflozina, eu acho fundamental você incorporar junto com a insulina NPH regular e mais a metformina, sulfonylurea que você mencionou. É a única classe que eu acho mais importante que a gente pudesse incorporar do que há de novo. Inibidor de DPP-4, esquece.
é fraco, não auxilia em nada, nada. Então, tem certas classes, você citou avenida, também esquece. Pode ser muito bem aplicado o tratamento. Gostaria de ver depois os resultados do trabalho com o Rodrigo Lamounier, que vai estar em andamento, e para comparar a SUS com a otimizar o que a gente tem no SUS. O Brasil é um país excelente em termos de fornecimento de medicamentos para o SUS. Isso tem que ser enfatizado também. Obrigado. O Daniel, depois o Michel fará. Bom dia, João. Prazer. Excelente sua apresentação. Eu queria fazer um comentário que, apesar de a gente sabe de todas as deficiências da atenção básica, e mesmo na medicina privada, existe uma inércia terapêutica muito grande para tratar o diabético, apesar de todo o conhecimento sobre o diabetes. Queria que você comentasse sobre isso. E outro aspecto também que me deixa preocupado é essa quantidade de drogas que nós temos disponíveis e que aqueles que têm mais condição conseguem receber essas drogas via judicialização. Isso cria-se uma situação um pouco desconfortável, né? Quem pode mais acaba tendo um tratamento mais diferenciado. Queria o seu comentário sobre esses dois pontos. Obrigado. Primeiro, concordo plenamente em relação à injustiça com a judicialização. É sabido que o pessoal de maior poder aquisitivo consegue judicializar mais rápido e são mais eficazes. Concordo. Isso tem que ser muito bem estudado e o Supremo teve um entendimento diferente há pouco tempo atrás em relação à judicialização, já que está na Constituição que todo mundo tem direito a qualquer medicamento para tratamento de sua saúde. Eu acho que isso tem que ser melhor pensado, porque o fundo ele vem de um local só e o dinheiro é finito. Quanto à inércia terapêutica, infelizmente é uma realidade no mundo todo. A inércia terapêutica, nós temos trabalho publicado no Centro de Diabetes, um trabalho que tem como mentor o professor Sérgio Dib, onde a inércia terapêutica ela fica acima de 70% e é igual em qualquer país do mundo. Para o senhor ter uma ideia, a hemoglobina média na Joslin Clinic, eu perguntei isso pessoalmente para o diretor da Joslin, é 8,4%. Então, nós não estamos aí tão longe da realidade dos outros. É como, acho que foi o professor Lúcio, que falou que nos Estados Unidos se gasta muito dinheiro e tem pouca eficácia. Então, a inércia precisa ser melhor tratada pela equipe médica e eu diria que isso vem com o melhor conhecimento dos medicamentos e o melhor conhecimento dos efeitos colaterais. Né? Então, por exemplo, é comum você ter pacientes que não têm ideia, têm a hipoglicemia sintomática, fazem efeito somoja, hipoglicemia noturna com hiperglicemia matinal direto, e ninguém consegue reconhecer isso. Então, nós precisamos melhorar o conhecimento de todos para melhorar o tratamento. Michel. Bom dia a todos, saudações especiais, cumprimentos ao João. Uma pergunta que sempre eu penso sobre o esquema terapêutico que lentifique a evolução ou diminua a gravidade da retinopatia diabética, considerando-se também a analogia com a nefrologia e outras complicações de outras subespecialidades. O que seria mais recomendado para que a gente pudesse ter o melhor sucesso a médio e longo prazo no tratamento com paciente com retinopatia diabética, João? Excelente pergunta, Michel. Prazer falar com você. O controle precoce do diabetes. O controle precoce, logo ao diagnóstico, trouxe uma redução muito importante na ocorrência de retinopatia à frente, depois de alguns anos, como mostrou o DCCT, como mostrou o EDIC, que é a continuação dele, e como mostrou também o KPDS. Então, eu diria que nós não podemos perder a janela de tratamento, e o tratamento pode ser feito com a metformina, com a sulfonilureia, eventualmente com o uso da insulina, mas é o tratamento precoce e rígido do paciente desde o diagnóstico.
E tomar muito cuidado também com diabetes tipo 2 precoce, como eu falei aqui, que esse paciente, ele até pouco tempo tinha poucos medicamentos para se dar, geralmente adolescentes, e são esses que estão trazendo um grande custo e também um grande problema em relação à sua qualidade de vida com eventos cardíacos e de retina. E eu gostaria de aproveitar e lembrar dos problemas que saíram em estudos fase 3, com a agonista da semaglutida, principalmente, em relação à piora da retinopatia. Então, o paciente que teve o sangramento recente, o paciente com retinopatia proliferativa grave, conversar com o oftalmologista e fazer um decaimento mais lento da hemoglobina, porque aumentou o sangramento desses pacientes, pelo menos em estudos fase 3. E tem ainda, Michel, só para terminar, o fenofibrato, que se usa como um tratamento coadjuvante, né? Sem falar, obviamente, do laser e dos inibidores anti-VEGF. A doutora Luciane Deboni, ela faz uma pergunta sobre o papel do uso do bloqueador de SGLT2 em diabetes tipo 1. Ok. E SGLT2 funciona no diabético de tipo 1, porque ele é uma droga que independe, né, da insulina para a sua ação. O grande problema do uso do inibidor do SGLT2 no diabetes tipo 1 é que ele aumenta o glucagon e ele reduz a necessidade de insulina pela glicosúria. E esses pacientes têm, então, uma lipólise aumentada e podem desenvolver a cetoacidose diabética dita euglicêmica, que é uma glicemia originalmente descrita como menor que 200, hoje se fala menor que 250 miligramas por decilitro. Existe a cetoacidose euglicêmica, então o problema para tipo 1 é você encontrar um SGLT2 que dê segurança e aumentar a segurança do paciente. Existem diabéticos tipo 1 utilizando, mas não esquecer que você precisa treiná-lo para situações de cetoacidose, ele tem que ter a fita de cetonemia, uma fita que custa ao redor de R$ 8,00 cada uma. Então, não é para ser usado como se usa aí a glicemia capilar. Off-label no Brasil e alguns países na Europa vêm utilizando e muitos estão pensando em retirar do diabético tipo 1 até que você tenha uma segurança melhor nesse paciente. Eu tenho, assim, ficou bem claro para nós aqui usar os terapêuticos em termos de glicemia de jejum, pós-prandial e hemoglobina glicada, e agora acrescentando mais essa questão da frequência do tempo. Quantas vezes você tem medidas fora do alvo no período de 24 horas, mas eu tenho visto na prática, muito paciente que eu acompanho no meu consultório que o endocrinologista pede nível sérico de frutose. Qual que é o papel de se medir a frutosamina para o acompanhamento terapêutico desses pacientes? Olha, a frutosamina é um marcador para controle glicêmico, né, na média de glicosilação, mais curto que a hemoglobina glicada. Então, ele é eu diria que a hemoglobina é médio, a frutosamina é longo prazo, 3 meses, a frutosamina em torno de 1 mês e a albumina glicada em torno de 2 semanas. Seria para você verificar a média. É mais fácil de fazer, mais barato, mas não pegou no Brasil. Tá? Então, a frutosamina serve para você verificar um período mais curto do que você veria com a hemoglobina glicada. Então, eu vejo que você faz com o diabetes, tem todas as monitorações possíveis agora. Tem um sensor que coloca no braço, que mede, faz o registro contínuo da glicemia, ou mede em espaços determinados. Por outro lado, você tem uma bombinha que faz a infusão de insulina quando necessário. Tem espaço ainda para transplante de pâncreas? Bom dia a todos. Uma excelente pergunta. Sim, Melina, porque mesmo com a evolução da tecnologia, você está falando do estado da arte, que é a bomba 780 da Medtronic, nós temos uma outra ainda que vai para uma fase 3, até no pessoal da Joslin, do Mass General, e Eyelet, o nome dela. Essas bombas, elas são bombas que, acopladas a sensores, eles veem, então, a glicose intersticial e eles passam diretamente a ordem para a bomba.
E com isso você diminui muito a hipoglicemia de pacientes instáveis, mas mesmo assim elas ocorrem ainda em muitos casos. Existem maneiras de pessoas burlarem o funcionamento da bomba. Então, para o diabetes do tipo 1 ou insulina dependente estrito, e que sejam pacientes instáveis, sempre o transplante de pâncreas terá um papel ainda. Mas a tendência com a melhora da tecnologia é que você vá para a bomba biohormonal, que é uma que tem insulina e glucagon, e depois você vá para sistemas cada vez mais sofisticados para impedir as flutuações glicêmicas. O transplante de ilhotas sumiu, né? O transplante de ilhotas ele é feito em alguns países. Hoje ele é indicado para você reduzir a hipoglicemia grave nos pacientes instáveis e não há tanta preocupação em relação à independência insulina, mas sim você deixar uma secreção residual endógena e com isso reduzir as hipoglicemias e a variabilidade do paciente. Mas são poucos casos que são feitos. Bom dia, professor. Vou só colocar o microfone aqui para facilitar. Obrigado. O ano passado, o Cadigo publicou um volume especial sobre o manejo de diabetes, focado especialmente na doença renal crônica, e uma informação, logo na introdução, me chamou a atenção que os Estados Unidos são responsáveis por metade do custo, né, do gasto em tratamento de diabetes. E não tem metade da população de diabéticos do mundo, né? E uma conta rápida que eu fiz e que eu não tenho visto, assim, pelo menos não de uma forma bastante impactante, os desfechos de longo prazo, as complicações crônicas do diabetes serem menos frequentes nos Estados Unidos do que na Europa e em outros países. O quanto que ampliar o custo no tratamento do diabetes não está impactando na redução das complicações crônicas? Essa pergunta é muito boa, Lúcio, porque não vai depender apenas do controle glicêmico, né? E um trabalho do New England, em 2014, mostrou uma redução acentuada das complicações crônicas do diabetes, e a que menos se reduziu foi a renal, mas as outras tiveram reduções importantíssimas de uma década para outra. Isso eu não me lembro se eram dados só americanos, mas o que eu quero dizer para você é que existe a famosa inércia clínica. A inércia clínica ela é definida como quando os cuidadores do paciente, o próprio paciente, não conseguem atingir o alvo glicêmico, que é variável de caso para caso, e não fazem nada. Você pode ter inércia clínica tanto no subtratamento quanto no hipertratamento, né? E você teria que, então, adequar. Minha resposta para você em números, eu não sei te dizer o quanto impactaria. Os Estados Unidos realmente gastam muito em termos de tratamento, e o que a gente precisa pensar muito é na prevenção do diabetes, e principalmente do diabetes tipo 2 início precoce, que vem sendo cada vez mais frequente. São esses pacientes que estão impactando muito o custo e as complicações, que eles chegam com 30 e poucos anos, com doença aterosclerótica, com doença renal já no estadio mais avançado. Então, nós teríamos que verificar tanto tratamentos, fatores de risco, e também o diagnóstico e a prevenção, principalmente das formas de diabetes. São pelo menos 54 tipos. Né? O professor Arthur, presidente da Fundação. Professor Arthur. João Roberto, bom dia. Bom dia, professor. Você tem um span de vida médica interessante como observação de outras doenças crônicas. Por exemplo, hipertensão arterial. Nós ficamos sem poder tratar muito tempo. E, de repente, veio um esquema que, eu diria, satisfatoriamente resolveu o problema da hipertensão. A minha pergunta é, você não está com essa percepção em relação ao tipo 2? Isto é, aquela ideia, é uma doença que sempre progride, sempre piora, etc., não vai ser retida, pelo menos parcialmente, com as novas medicações? Em terceiro, diabetes nada mais é do que gordura que não pode ser
estocada nos espaços que o indivíduo tem. Por que não enfatizar o tratamento da obesidade antes mesmo do diabetes? Oi, professor, pergunta excelente. Quer dizer, é impossível não tratarmos o diabetes do tipo 2 sem pensar no tratamento da obesidade. A obesidade tem papel central, e daí advém, por exemplo, o sucesso das novas drogas, que atingem não somente o controle glicêmico, mas também outros efeitos, entre eles a perda de peso. Como podemos aí verificar com os agonistas do GLP-1, cada vez mais em evolução. Atualmente nós temos o DUO, né, o receptor, ou a terzepatida, que não está no Brasil ainda, mas com resultados de perdas de 22% do peso corporal em pacientes diabéticos do tipo 2. Então, sim, a percepção que eu tenho é que o controle vem melhorando, que novas drogas, como os inibidores do SGLT2, os agonistas do GLP-1, estão mudando a história natural, e principalmente porque se deixou de ter a visão glicocêntrica para se pensar no controle dos outros fatores de risco, e entre eles, sem dúvida, a obesidade. João, nós tratamos de várias doenças crônicas, assim, hipertensão, por exemplo. Isso não é tão difícil orientar. As variáveis que nós lidamos são fáceis de medir no consultório, e também as medicações, elas são medicações mais ou menos padronizadas. E na endocrinologia, eu considero como a situação na endocrinologia, especialmente no diabetes, não nas outras doenças da endócrina, mas é a situação clínica de mais difícil controle para você ensinar para alguém. Eu já desisti. Eu não vou aprender a cuidar de diabetes, mesmo diabetes tipo 2, e do tempo que nós usávamos era diabinese e metformina. E não tinha essa ideia de combinar. Quando você via alguém que combinava diabinese e insulina, ele era execrado. E agora tem uma combinação de drogas que inclui a insulina, e fica difícil para você ensinar para algum no programa de saúde da família. Se você tiver disponível todas as opções, que incluem a bombinha, o sensor, todos os medicamentos mais recentes que tem, mais a combinação com as insulinas mais novas, é impossível uma pessoa ficar atualizada no diabetes e nas outras condições que tem que atender no programa de saúde da família. O mesmo na clínica, eu imagino até que entre os endocrinologistas deve ser difícil a pessoa se manter atualizada com essas variáveis todas que tem. Assim, no momento que você aprende um remédio, aparece outro. É difícil, tá difícil assim mesmo ou não? Você tem centenas de combinações hoje, se você for olhar todos os grupos de diabetes. Mas, basicamente, o que eu diria é que nós temos que manter a visão clínica. Assim, meu paciente é mais insulinopênico, a partir daí. Ou ele é mais com tendência à resistência insulínica. Né? Você saindo dessa dicotomia, você consegue tratar bem o paciente. Iniciando no tipo 2, eu ainda hoje, metformina, desde que não contraindicado. Isso para a nefrologia, eu acho que até facilitou bastante. O Lúcio citou aqui o Cadigo do ano passado. Então, depois da metformina, ou junto com ela, o inibidor da GLT2, mas vai vendo como é que o preço vai aumentando agora. Em terceiro passo, você daria o agonista do GLP-1, e no quarto passo, caso não consiga, qualquer outra droga que não tenha contraindicação e que o paciente possa usar em dependência da fragilidade. Eu concordo com você, são inúmeras as possibilidades de combinação, e eu vou mostrar aqui na apresentação que o famoso octeto de Defronzo deixou de existir, né, desde novembro, que agora não são mais 8 defeitos, são 12. Então, o próprio octeto já passa por mudanças desde novembro. É complicado, mas saiam sempre dessa ideia, mais resistência ou mais deficiência. Na verdade, eles têm os dois. Aí você vai fazendo as combinações para corrigir os defeitos do paciente. A Érica, depois a Juliana.
Oi, João, bom dia. Bom Oi, dia a Érica, bom todos. dia. Tudo jóia? João, duas perguntas rápidas para você. Em quanto tempo você acha que essa tecnologia toda para tratamento, principalmente do diabetes tipo 1, né, como pâncreas artificial, vai estar disponível, né, num país como o Brasil? Assim, se você tivesse que fazer uma projeção 5 anos, 10 anos, 15 anos. E uma outra pergunta, como que você acha que a gente consegue melhorar no sistema público, né, devido à prevalência do diabetes, a atenção primária, né, o médico que está lá na ponta, porque muitas vezes a gente chega no ambulatório, vê esse paciente com um controle inadequado, com um conjunto de informações que parece inadequado, e por isso ele está lá com um monte de comorbidades. Como melhorar, então, né, o treinamento do médico que está lá na atenção primária? Bom, Érica, a primeira pergunta é muito difícil, que você teria que ter estudos de farmacoeconomia pesados, e provavelmente você pesar o custo da bomba e sua manutenção com a redução das complicações crônicas no médio e longo prazo. Isso é factível de se fazer, mas realmente você vê que é caro. Então, já foi falado aqui, uma das razões dessas drogas, novas drogas, não serem utilizadas largamente é o preço. Como o professor Chakra colocou, é realmente o preço e muitas pessoas não têm capacidade de aquisição. Então, em quanto tempo eu não sei te dizer, mas você tem hoje um grupo que utiliza, e o Brasil é impressionante, você lança uma droga nova, a elite brasileira sai comprando e tem capacidade. Isso aconteceu com a insulina inalada, que custava uma fortuna, e a bomba 780, quando ela chegou aqui o ano passado, tinha simplesmente uma fila enorme de pacientes para conseguir, não tinha bomba suficiente para entregar. Uma bomba que, se a gente for arredondar, ela custa manutenção R$4.000 por mês. Isso só de insumos, né? Não é na compra. E a segunda pergunta sua foi sobre atenção primária. Nós estamos fazendo um trabalho, que é um trabalho com o CONASENS, que vai atingir uns 5.700 e poucos municípios do Brasil, que é o professor Sérgio Dib, professor João Salles, o Rodrigo Lamonier de Minas e eu. Nós estamos gravando programas de como insulinizar, usando as drogas do SUS. Como você fazer as coisas básicas, triagem de complicação, insulinoterapia e medicamentos orais. Essas aulas são gravadas e elas passam via satélite para a TV que tem no posto, e o médico é obrigado a assistir durante o horário de trabalho e fazer uma prova depois. Não uma prova que reprova, mas que forçosamente ele vai ter que acertar um mínimo de questões para ser aprovado e passar para uma nova fase. Isso é um começo. A gente não sabia dessa possibilidade, mas ela é fantástica. Juliana, depois do Luiz. Bom dia, doutor João. Tudo bem, É Juliana? super valioso ter o senhor aqui, porque a gente recebe muitos pacientes diabéticos no consultório, e tanto no atendimento de SUS quanto de convênio. Eu queria perguntar para o senhor primeiro, a bomba de insulina, o fato do paciente ter essa opção de usar a bomba e de medir a insulina, e já ter a aplicação da insulina automaticamente. Eu tenho os dois tipos de pacientes que usam isso e que não usam. Qual que é a sua percepção? Isso ajuda? Isso faz diferença no tratamento? E a minha outra dúvida, que eu sempre fico pensando, diabetes tipo 1. A minha percepção é que o curso dele para nefropatia diabética ainda é inexorável. A gente não consegue mudar o curso do paciente com diabetes tipo 1. Se eu estou errada, qual que é a percepção do senhor sobre isso? Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Juliana. A minha percepção é um pouco diferente da sua. Eu acho que o segredo é que a gente trate rigidamente o paciente nos primeiros anos. Isso não acontece. Isso é uma coisa que é difícil de você ter, porque o paciente não vem para o endócrino no começo. Eu não estou falando que os outros não sabem tratar, mas é que é diferente a visão que a gente tem. Então, por exemplo, o tipo 2 fica anos e anos mal cuidado. O tipo 1, da mesma maneira, vai levando com insulinoterapia inadequada. E quando chegam, já chegam com complicação. É raro no consultório você ter pacientes que evoluem por uma doença renal crônica. É muito importante, se você estiver tratando desde o começo. A macroangiopatia, eu acho que a gente não tem muitas ferramentas ainda para evitar, mas a doença renal, a retinopatia também, você não vê um paciente perdendo a visão. Então, o segredo é utilizar os 10 anos de ouro
né, que é o efeito memória, isso tanto para tipo 1 como para tipo 2 se mostrou positivo, iniciar o tratamento rígido desde o diagnóstico. E o 2 já tem uma desvantagem, que ele não sabe quando começou. Pode ser de 2 a 5 anos em média. Ok? E a bomba faz uma diferença muito grande. Uma bomba, você está falando da bomba 780, não estou fazendo aqui propaganda, não tenho nenhum link com a Meditronic, mas você está falando da única bomba que nós temos inteligente. A gente evita de chamar de pâncreas artificial, porque ela só tem insulina. E o pâncreas você tem glucagon, outros hormônios, somatostatina e outros ainda. Quer dizer, então a gente chama de bomba de alça fechada. Esse é o nome que nós damos para ela. E ela realmente reduz a hipoglicemia do paciente. Muito. Luiz. João, prazer tê-lo aqui. Prazer. Eu acho que você vai tocar nisso provavelmente na sua apresentação, mas há algo que sempre se falou muito, eu não sei a que ponto nós temos uma certeza grande a respeito disso, que é a tal da memória glicêmica das células. E que, de certa maneira, isso seria uma forma de impedir que o seu tratamento fosse eficiente ao longo do tempo, tendo em vista a história de que glicose é um veneno celular. Como é que você está pensando nisso? Ou como é que o mundo pensa nisso? Se nós formos olhar, né, Luiz, a pergunta difícil também, a teoria unificadora das complicações crônicas, do Brown, ele coloca realmente a glicose intracelular, ou o excesso de glicose intracelular, como um trigger muito especial para a via da PKC, da exosamina, dos AIDS, dos RAIDs, né? Então, realmente, o excesso de glicose intracelular ele vai aumentar bastante o estresse oxidativo, altera os eixos e você começa aí a desencadear vários processos. Basicamente, talvez, o que se pense que, além de todo o processo inflamatório, então, o que se pensa que seria muito importante evitar isso, pelo menos numa fase inicial, porque você poderia ter aí alterações que seriam irreversíveis depois, como você disse. Essa teoria é uma teoria que cada vez avança mais, a gente cada vez conhece mais o maquinário, e quando isso avançar, nós teremos provavelmente bons remédios que ultrapassem a via do receptor de insulina 1, receptor de insulina 2, para você começar a trabalhar melhor, né? Mas é uma via é uma área de sempre em expansão de conhecimento e de potencial alvo de tratamento. Eu vejo a glicose, a hiperglicemia, como um fator importantíssimo na lesão em termos de funcionamento celular. Bom, João, antes de encerrar, eu queria pedir para o Luiz anunciar a próxima apresentação. O Luiz Moura, ele faz, a semana que vem, dia 8, 9, segunda, terça e quarta-feira, vai ter um evento que ele faz anualmente, é a 7ª edição do Caderno de Patologias. Queria que o doutor Luiz mencionasse Na verdade, essa edição é a edição pós-pandemia. Nós ficamos 3 anos parados, seria equivalente à 10ª edição do Cadernos. É um evento especificamente voltado para a patologia renal, com uma concentração em 2 dias e meio. Ou seja, um curso de imersão, mas não necessariamente ele é um curso compreensivo. Ele traz os assuntos à medida que eles vão aparecendo e vão se tornando interessantes dentro da nefrologia, e em particular da patologia renal, e a cada ano nós mudamos o elemento principal. Esse ano nós vamos tratar de complemento e doenças renais, fazer uma abordagem mais ampla e uma ressignificação do complemento, não só do ponto de vista da análise histológica, mas também das implicações clínicas. E, em particular, eu vou lembrar um capítulo que hoje tem ganho uma ênfase maior, é o complemento no diabetes. É uma condição que não se via a atuação do complemento, mas efetivamente ele estava participando do contexto, uma vez que é uma condição
que sintetiza a matriz extracelular como produto final em termos de lesão vascular, lesão renal e outros órgãos. E o papel do complemento é um papel muito especial dentro desse contexto. Então, a ideia é, no Cadernos desse ano, explorar o complemento nessas condições clínicas as mais variadas. E está aqui o convite a todos. É um evento que tem o apoio e é patrocinado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa do HRI, tem o apoio da SVN e da Sonesp em particular. Eu espero que possa ter a presença de vocês a partir do dia 8, segunda-feira que vem, durante esse período de 2 dias e meio. Ao final de cada dia, nós temos um evento especial. Na segunda-feira, existe uma conferência fora da caixa que trata de um assunto de linguística, não vou adiantar mais nada a respeito. E na terça-feira teremos um simpósio, que é o Simpósio Hospital do Rio 25 anos, um simpósio especial que vai ser coordenado pelo professor Lúcio e, eventualmente, pelo professor Medina, que está sendo convidado agora e tenho certeza que já respondeu que vai aceitar. Obrigado, Luiz. O Luiz está aqui no Hospital do Rio desde os 25 anos, desde o início do hospital. Como eu sempre digo assim, o Luiz, nós somos colegas de turma, e o Luiz era o gênio da turma mesmo. Ele estudava pouco e sabia tudo, como hoje. Eu não sei de onde que ele sabe tudo, ou o tempo que ele estuda. É difícil entender ele, mas ele resolve tudo. A próxima reunião... da próxima semana, nós vamos voltar a um assunto que é um assunto de administração, que vai coincidir na primeira hora da reunião dos cadernos de patologia, caderno de patologia no Anfiteatro 1, no Anfiteatro, e essa reunião vai ser aqui. Então, são contratos de gestão na área de saúde, a experiência de São Paulo. Quem vai falar é o professor Dr. Rafael de Matos Cardoso, ele é um advogado com uma dinâmica excepcional, é autor de diversos livros, é professor de Direito Administrativo, e ele é autor do livro Contratos de Gestão Celebrados com Organizações Sociais de Saúde, que é exatamente o que ele vai abordar, e é um assunto que interessa bastante ao Sistema Único de Saúde, e aqui as nossas atividades no Hospital do Rim, na Escola Paulista de Medicina, que hoje uma boa parte dos hospitais, a maioria dos hospitais do Sistema Único de Saúde de São Paulo, principalmente os hospitais secundários, eles são administrados por organizações sociais de saúde. Então, eu queria agradecer o João, e agradecer muito, João, pela sua colaboração durante todos esses anos. Como eu disse mais uma vez, estamos comemorando os 25 anos do hospital. Você é uma pessoa que desenvolveu o programa de transplante de pâncreas, combinado de pâncreas, de rim, principalmente, que nós não fazemos muito transplante de pâncreas isolado, praticamente não fazemos, por diversas razões. E agradecer você e passar a sua palavra para você. Obrigado. Bom, obrigado, Medina, meu amigo e de longa data. Eu que fico muito feliz de estar aqui para fazer essa apresentação hoje. Para mim é uma honra ser convidado por vocês e fazer parte do Hospital do Rim. Obrigado a todos. Um bom dia.